Paz do Senhor, povo de Deus, que Deus abençoe a cada um de vocês que for assistir esse vídeo, que Deus abençoe grandemente a sua vida, a sua casa, a sua família, em nome do Senhor Jesus, amém? Para quem está chegando no canal do meu YouTube agora, o meu nome é Missionária Rosália Rosati e já peço desde já que você vá no meu canal, inscreva no meu canal, deixa seu like, deixa seu comentário sobre a palavra de Deus que eu irei estar falando agora, que o Espírito Santo tocou em meu coração para que eu venha fazer mais esse vídeo, amado, falando da palavra de Deus. Amém, amados? E eu quero estar lendo aqui, amados, em Lucas, capítulo 1, e no versículo 26, amados, que fala assim: E no 6º mês foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem despojada com um homem cujo nome era José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. E entrando o anjo onde ela estava, disse: Salva, agraciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. Amém, amados? Aqui, amados, Deus, ele olhou para a terra e ele procurava uma mulher que fosse temente a ele, para que o Espírito Santo, através do Espírito Santo, viesse ao mundo o Senhor Jesus. E ele olhou e achou graça em Maria, porque Maria era uma mulher íntegra e uma mulher temente a Deus. Então Deus, ele enviou um anjo para falar com Maria que Maria ia estar esperando um bebê, né? Ia estar esperando um neném, e o nome desse neném ia se chamar Jesus. Então o anjo veio para falar com Maria. Então aqui é onde que fala no versículo 28, né? E entrando o anjo onde ela estava, disse: Salva, agraciada, o Senhor é contigo, bendita tu entre as mulheres. E vendo-o, turbou-se muito com aquelas palavras, pois considerava que saudação seria essa. Então a Maria, ela ficou assustada, né? Ela ficou sem entender que saudação era aquela. Então no versículo 30, disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Amados, que benção, né? Que benção que Deus achou graça em Maria. Assim somos nós, amado. Deus, ele olha para a terra e ele procura verdadeiros adoradores, verdadeiras adoradoras. Ele olha para a terra e ele sabe aqueles que são dele, aqueles que buscam ele em espírito e em verdade. Assim como ele achou graça em Maria, como ele viu que Maria era uma grande mulher de Deus. Então ele falou: dela vai nascer o meu filho amado, que é o Senhor Jesus. E no versículo 21 fala assim: E eis que em teu ventre conceberás e darás à luz um filho, e pôr-lhes o nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Amém, amados? Que benção, né? Maria recebendo aquele recado, amados. Imagina Maria como que ela ficou, porque naquele tempo, amada, a mulher que ela engravidasse antes de casar, ela era apedrejada. E imagina Maria como que ficou, mas ela não recuou, amado. Ela deu ouvido à palavra de Deus. Portanto, aqui, amados, onde que fala aqui no versículo 35, e respondendo o anjo disse-lhe, no versículo 34, e disse Maria ao anjo: Como se fará isto, visto que não conheço homem algum? Porque Maria, amados, era virgem. Ela tinha José como noivo, mas ela não tinha nada carnal com José. E ela falou, e aí Maria falou assim, ó, no 34, e disse Maria ao anjo, ela falou ao anjo: Como se fará isso,
visto que não conheço homem algum? E respondendo o anjo, disse-lhe: descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Eis que também Isabel, tua prima, concebeu um filho em sua velhice, e este o 6º mês para aquela que era chamada estéril, né? Porque Isabel, ela era estéril, ela já era de idade, ela era prima de Maria, e ela já era de idade, e ela não era estéril, ela não tinha filhos, e portanto Deus concedeu um filho a ela, que é João Batista, né? João Batista, que ele chegou primeiro que Jesus, e ele veio ao mundo para preparar o caminho para o Senhor Jesus. Ele começou a evangelizar antes do Senhor Jesus, preparando o caminho para o Senhor Jesus, né? Foi Deus que fez com que ele viesse e preparasse o caminho para o Senhor Jesus. E continuando aqui, amados, é muito lindo, amados, é muito lindo. E aí, continuando aqui, no versículo 38, olha o que Maria fala para o anjo. Disse então Maria: eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo ausentou-se dela. Amados, que benção. Olha que Maria falou para o anjo, que, né? O que ela falou para o anjo, amado, é muito lindo. Cumpra-se em mim segundo a tua palavra. Amados, nós também temos que ser igual a Maria, falar para Deus: Deus, que se cumpra em mim segundo a sua palavra, segundo o seu querer, meu Pai, que seja feito o teu querer na minha vida. Então, amados, nós temos que fazer o querer de Deus, não o nosso querer. Quando são aqueles que falam assim: não, isso eu não vou fazer, mesmo que Deus está mandando a pessoa fazer, a pessoa: não, isso eu não vou fazer. Então, amado, mas Maria, ela falou: faça em mim o teu querer, Senhor. Faça em mim o teu querer. E assim, amados, temos que ser eu e você que está do outro lado aí da telinha. Às vezes, quantas vezes o Espírito Santo tem tocado em seu coração para que você venha fazer a obra de Deus, para que você evangeliza, para que você fala do amor de Jesus para as pessoas e você tem negado. Quantas vezes você tem feito a tua própria vontade, tem feito o teu querer, mas não tem feito o querer de Deus. E nós temos, amados, se nós queremos agradar a Deus, nós temos que ser como Maria. Maria falou: seja feito o teu querer em mim, Senhor. Faça de mim o teu querer. Então, amados, assim tem que ser na nossa vida. Se nós queremos ser verdadeiros filhos e filhas de Deus, nós temos que ser obedientes a Deus. Maria, amados, não se importou com o que os outros iam falar dela. Ela não se importou se ela ia ser apedrejada ou não, o que ia acontecer com a vida dela. Ela não se importou, ela só se importou de obedecer a palavra de Deus, amado. E assim temos que ser nós. Nós não temos que ficar preocupados com o dia da manhã, do que os outros falam de você ou que não fala de você. O importante, amado, é que você faça a vontade de Deus, é que nós venhamos fazer a vontade de Deus, né? Porque Deus, ele abençoa aquele que faz a vontade dele, e tudo de resto fica para trás. Quem quiser falar de você, que fala. O importante é que você venha fazer a vontade de Deus. É isso que ele quer da minha vida e da sua vida. Amém, amados? E eu quero continuar também, além daqui, amados, agora em Lucas, capítulo 2, e no versículo 41, que fala assim: ora, todos os anos ia seus pais a Jerusalém à festa da Páscoa. E tendo ele já 12 anos, subir a Jerusalém, segundo o costume do dia da festa. E regressando eles, terminados aqueles dias, ficou o menino Jesus em Jerusalém, e não o soube José e nem sua mãe. Então, amado, todos os anos, ele saía de Nazaré, que era uma cidade pequena que eles moravam, e eles iam para Jerusalém, ali comemorar a Páscoa. Todos os anos eles iam. Então foi José, Maria e Jesus, foi ali junto com os outros que moravam ali em Nazaré. E foram para Jerusalém, foi na festa da Páscoa. E terminando a festa, aqui onde que fala, no versículo 24, no versículo 43. Eu estou lendo em Lucas agora, amados, capítulo 2 e versículo 43. E regressando eles,
Terminado aqueles dias, ficou o menino Jesus em Jerusalém, e não o soube José e nem sua mãe. E eles, porém, pensando que ele vinha em companhia deles pelo caminho, andaram caminho de um dia e procuravam entre os parentes e conhecidos, amados. Então, eles pensou que o Senhor Jesus, eles voltando, eles pensou que o Senhor Jesus estava ali no meio da multidão, que estava voltando da Páscoa, que estava voltando de Jerusalém para a cidade de Nazaré. Eles pensou que Jesus estava ali no meio da multidão. Mas quando eles chegaram em casa, chegaram naquela cidade, eles perceberam que Jesus não estava ali. Né? José e Maria percebeu que Jesus não estava ali. E aí eles começaram a procurar o Senhor Jesus. Então eles começaram a procurar. E aqui no versículo 45 fala assim: e como não o encontraram, voltaram a Jerusalém em busca dele. Aí Maria e José ficou muito preocupada, amado, com o Senhor Jesus, porque ele tinha apenas 12 anos, era uma criança. Então José e Maria ficou preocupado com o Senhor Jesus, porque eles procuraram para todos os lados ele, procurou entre meios parentes, entre os conhecidos, e não encontrava Jesus, e eles muito preocupados voltaram para Jerusalém, da onde eles tinham saído. E no versículo 46, e aconteceu que passados 3 dias, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. Amados, passado 3 dias, José e Maria ali preocupados, procurando Jesus. 3 dias, você imaginou, amados, o que é você ficar procurando um filho de 12 anos há 3 dias, sem saber aonde ele estava? Imagina como Maria, como o coração de Maria e de José ficou, amados. Como que aquele casal sofreu, como eles sofreram, amado, como Maria sofreu ali, né? Mas, amada, era para se cumprir a escritura, porque o Senhor Jesus, ele sabia que ele veio no mundo para cumprir a vontade de Deus, para fazer a vontade do Pai dele, né? Portanto, aqui, amados, aqui no versículo 47, fala assim: e todos os que ouvia admiravam a sua inteligência e resposta. Então chegaram ali e encontraram Jesus aonde, amado? José e Maria encontrou Jesus no templo, encontrou Jesus na igreja, ali pregando para os doutores, para os doutores e para os profetas. Jesus estava ali e todos ficavam admirados com a sabedoria do Senhor Jesus. Jesus tinha apenas 12 anos, era uma criança, e todos ficavam admirados, mas porque o Espírito Santo estava usando o Senhor Jesus ali, estava usando Jesus para falar com aquele povo ali naquele templo, amado. Então, aqui no versículo 48 fala: e quando o encontraram, se surpreenderam, e disse-lhe sua mãe: filho, por que fizeste assim para conosco? Maria chegando, então falou: filho, por que fizeste assim para conosco? Quer dizer, filho, por que você sumiu? Porque a gente faz 3 dias que estava te procurando, Jesus. Por que você foi fazer isso conosco? Por que deixou nós preocupados desse jeito? Por que você não voltou para a Galileia? Por que você ficou aqui em Jerusalém? Por que você fez isso conosco? E olha o que Jesus responde para ela, né? Vou ler novamente no 48. E quando o encontraram, se surpreenderam, e disse sua mãe: filho, por que fizesse assim para conosco? Eis que teu pai e eu, ansiosos, te procurávamos. E ele lhe disse: por que é que me procuráveis? Não sabeis que me convém tratar dos negócios de meu pai? E eles não compreenderam as palavras que lhe dizia. E desceu com eles e foi para Nazaré, e era-lhes submisso. E sua mãe guardava no seu coração todas essas coisas. E crescia Jesus em sabedoria, em estatura e em graça para com Deus e os homens. Amados, que bênção. Jesus, ele falou para Maria: por que me procuras? Vocês não sabem que eu vim no mundo para cumprir a vontade do meu Pai? Que eu estou aqui para cumprir a vontade do meu Pai? Amados, então, amados, nós amamos Maria, nós amamos José. Só que Maria, amados,
ela também foi uma serva do Senhor Jesus, uma serva fiel, uma serva aonde ela procurava fazer a vontade de Deus. Ela sabia tudo que ela tinha que passar, que o Senhor Jesus veio ao mundo para trazer a salvação para todos aqueles que crescem nele, para através, às vezes, do arrependimento de uma pessoa, pudéssemos ter direito à salvação. E Maria foi obediente até o fim, amado, até o final ela foi obediente. E Jesus, ele não deixava de fazer a vontade de Deus, ele não fazia porque ele sabia que ele veio nesse mundo com um propósito. O propósito do Senhor Jesus era trazer para mim e para você a palavra de Deus, a palavra da salvação, porque antes do Senhor Jesus vir ao mundo, amado, no Velho Testamento, para que a pessoa pudesse ter perdão do pecado, precisava derramar sangue de animais em cima do monte, para que os perdão fosse, para que Deus viesse perdoar. Mas Deus enviou o Senhor Jesus para que através do nosso arrependimento, nós seria perdoado do nosso pecado através do sangue derramado naquela cruz do Calvário. Então Jesus, ele sabia que ele veio com propósito, ele sabia que ele ia sofrer, que ele ia morrer naquela cruz do Calvário para nos dar a salvação. E Maria também já sabia que o Senhor Jesus veio para isso. Mas mãe, coração de mãe e coração de pai é coração de mãe e coração de pai, amados. E por isso ele se preocupava mesmo sabendo que o Senhor Jesus, ele veio com o propósito de pregar a palavra de Deus desde pequeno, desde os 12 anos, ele já estava ali no meio dos autores, estava ali no meio dos profetas, pregando a palavra de Deus. Então ele sabia que ele tinha que cumprir aquilo que Deus, ele veio para isso, e nada arredou o pé do Senhor Jesus de fazer o que Deus mandou ele fazer. Amados, não arreda o pé daquilo que Deus manda você fazer, faz o que Deus está te pedindo, o que Deus pede para que você venha fazer com amor, amados, sem murmuração. Quando são as pessoas que cruzam os braços, amado, Deus manda, Deus chama, né? Vai, leva a minha palavra, e as pessoas, são pouquíssimas as pessoas hoje que falam, eis-me aqui, Senhor, faz em mim o teu querer, com tudo que seja feito em mim o teu querer. São muito poucas as pessoas que fazem isso, amado, mas Deus fala que aquele que ele entrega uma missão para fazer e não cumpre, vai pagar um preço muito caro, né? É claro que o preço maior Jesus já pagou naquela cruz do Calvário por mim e por você, mas Deus fala que ele não se alegra com aquela pessoa que ele dá um compromisso na mão dele, que ele chama para a obra dele, que ele convoca para a obra dele, e essa pessoa não faz o que Deus está mandando, e no final essa pessoa vai ter um preço muito alto por não ser obediente à palavra de Deus. E nós temos que ser obediente, assim como Maria foi obediente, como José foi obediente, como Jesus foi obediente até a morte, amado, foi obediente. E nós também temos que ser obedientes. Se nós queremos ter a vida eterna, temos que ser obediente a Deus, amados. Então, amados, a palavra de Deus para o nosso coração, nessa manhã, nessa tarde, nessa noite, vai depender do horário que você for assistir esse vídeo. Deus fala com você, o Espírito Santo fala com você nesse momento, para que você volte a fazer a obra de Deus, para que você volte a falar do amor de Deus, para que você volte a evangelizar, para que você, nesse mundo tão terrível que a gente está vivendo, não falo somente aqui, mas em todos os lugares, estamos vivendo nos últimos tempos aqui na terra. Então, antes que seja tarde demais, faz o que Jesus mandou você fazer, faça o que Deus convocou você para fazer, seja obediente, assim como Maria, José, Jesus, João, e cada um dos apóstolos, cada um que está aqui na Bíblia, eles cumpriu a missão dele. Então, amados, que a missão do Senhor Jesus, a missão que ele nos deu, que nós venhamos cumprir também. Amém, amados? Que um dia possamos ouvir do Senhor Jesus assim: vinde, bendito do meu Pai, para o reino que eu vos preparei desde a fundação do mundo. Gente, é coisa muito lindo, é muito lindo. E Jesus fala: vinde bendito do meu Pai. Todos aqueles que fazem a vontade de Deus,
é bendito do Senhor. Então, amados, que você também venha ser bendito do Senhor e que eu também venha ser bendita do Senhor entre as mulheres, como foi Maria, né? Eu não chego a ser tanto santa como Maria, mas eu procuro a melhorar cada dia mais e peço que Deus venha me perdoar, às vezes de algum pensamento ou de alguma coisa que eu falo que não agrada a Deus, mas eu procuro melhorar cada dia mais, amado. Então você também procura melhorar, procura, amados, fazer a vontade de Deus. Amém? Procura, amados, a não falar mal das pessoas, ama teu próximo como a si mesmo. Nós vivemos num mundo hoje, amados, que todo mundo vive muito nervoso, num mundo nervoso, que um não pode olhar para outro, qualquer coisinha tá brigando, é trânsito, pessoas matando uns aos outros, amado. Nós temos que ter paciência, Deus pede que nós venhamos ter paciência, que nós venhamos entender uns aos outros, se coloca no lugar de outras pessoas, você que às vezes costuma ser um pouco estourado, que é briguento, que às vezes briga no trânsito ou por qualquer coisinha briga, tenha paciência, amado. Se você for assim, você não é de Deus. Deus não vai te receber no reino dele, não vai te receber se você for uma pessoa rebelde, uma pessoa briguenta, porque Deus não se agrada com isso, né? O reino de Deus é para os mansos, é para as ovelhas. Deus compara nós como ovelha e como bode. Então, que você não venha ser bode, amado, porque senão você não vai entrar no reino de Deus, porque no reino de Deus somente vai entrar as ovelhas, aqueles que são mansos, aqueles, amados, que não são briguentos, aqueles que não são estourados, aqueles que têm o Espírito Santo, porque quem tem o Espírito Santo, né? É as pessoas que têm o Espírito Santo, o fruto do Espírito Santo é amor, é carinho, é paciência, é gratidão. Temos que ter gratidão um para com os outros, amado. Então, o fruto do Espírito Santo, nós temos que ter os frutos do Espírito Santo, que é o amor, amar uns aos outros, se coloca sempre no lugar da outra pessoa antes de você brigar com ela. Amém, amados? E essa foi a palavra que o Senhor Jesus tocou em meu coração, que o Espírito Santo tocou em meu coração para falar com você e acredita, amado, que é o Espírito Santo falando com você nesse momento. Amém? Então, ouça a voz do Espírito Santo que fala com você e obedece a palavra de Deus, que é tudo que Deus quer para a minha vida e para a sua vida. Se você quiser entrar no reino de Deus no momento que você partir daqui. Amém? Então, amados, eu já vou estar orando nesse copo com água, como eu tenho orado sempre, né? Você que às vezes está em depressão, você que está passando por momentos difíceis, você que está enfermo, eu vou estar orando para que o Senhor Jesus venha derramar o poder dele sobre esse copo com água, e no momento que você participar desse copo com água, que toda enfermidade, que todo mal venha sair da tua vida, do teu corpo, em nome do Senhor Jesus, amém? Vamos orar nesse instante? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, Deus querido e Deus amado, eu te peço em nome do Senhor Jesus, meu Deus, que o Senhor consagre esse copo com água nesse instante, derrama do teu poder sobre essa água, e no momento, meu Pai, que essa pessoa participar dessa água, meu Deus, que todo o mal que estiver sobre o corpo dela, meu Pai, toda obra maligna, toda obra de macumbaria, feitiçaria, olho gordo, inveja, meu Pai, todo o mal que estiver sobre o corpo dela, toda enfermidade, todo pensamento negativo, meu Pai, todo pensamento que estiver no pensamento dela, pensamento de suicídio, pensamento que ela não pode, meu Deus, tudo aquilo que é negativo que tiver sobre o pensamento dessa pessoa, ela participar desse copo com água e ela também ouvindo essa oração, que todo mal, que toda obra maligna, que todo espírito imundo saia do corpo dela agora, saia da vida dela, saia da casa dela, saia da família dela, saia do trabalho dela, saia de tudo que é dela agora. Tudo que pertence a ela, onde tiver uma obra maligna, que saia agora, em nome do Senhor Jesus. Meu Deus, então, em nome do Senhor Jesus, consagra esse copo com água, Senhor Jesus. Derrama, meu Pai, do teu poder, meu Pai, nesse momento. É que eu te peço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus. Amém, meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, meus amigos, minhas amigas. Vamos participar desse copo com água nesse momento?
Amém, povo de Deus? Deus fala assim, aquele que crê verá a glória de Deus. Então, se você acreditou nessa oração que foi feita, e se você também participou desse copo com água, tenha certeza que o Senhor Jesus já agiu aí na sua vida, que toda depressão, que todo pensamento de suicídio, que todo pensamento negativo já saiu da sua vida, porque Deus não se alegra com a tristeza de ninguém, porque o Senhor Jesus veio no mundo para trazer vida e vida com abundância. Ele quer ver nós felizes, amado. Nós que servimos ao Senhor Jesus, por mais que esteja ruim nesse mundo, mas aquele que serve ao Senhor Jesus, mesmo diante das lutas, da tribulação, ele é feliz, ele tem paz no coração, porque ele sabe que o Senhor Jesus mora dentro dele, que o Espírito Santo habita em nós. Amém, amados? E essa foi a palavra do Senhor Jesus. Agora já vai lá, amados. Deixa seu like, inscreva no meu canal e comenta no meu canal. E olha, um beijo no teu coração. Jesus te ama e eu também te amo.